Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom estarmos aqui para engrandecermos o nome daquele que vive pelo século dos séculos e o seu nome é Jesus. Eu costumo dizer que você é bem-vindo ao lugar que você não precisa ser perfeito para estar, porque você é bem-vindo a uma família que te ama, é muito bom estarmos aqui. Domingo passado eu falei sobre algo que vai acontecer no mês de setembro, e eu fiz toda para que vocês pudessem participar dessa conferência. Essa conferência, então, vai acontecer, tá pequenininho, né? Dia 17 e 19 de setembro, aqui na igreja, alinhando a terra com o céu. Esse é o pastor Marcos e a pastora Cristiane, que ela vai estar aqui ministrando conosco. E parece que a pastora Andréa também vai estar aqui, né? A pastora Andréa, que esteve conosco no aniversário também da igreja, ela vai estar vindo também. E eu sei que Deus vai estar ministrando. Então, coloca na sua agenda aí, tá? Essa data, 17 e 19 de setembro. E eu sei que Deus vai estar ministrando no seu coração de forma especial. Amém? Também quero parabenizar todos os papais. Que Deus abençoe, feliz Dia dos Pais, que bom estarmos aqui, né, juntos, para engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Então, feliz Dia dos Pais para todos os papais, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa estar abençoando vocês de forma especial. Muitas vezes nós passamos por algumas tribulações, como a pastora mesmo, Irene, chegou a mencionar, temos vivido dias difíceis, mas crendo que o nosso Deus é aquele que é soberano. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu sei que você veio aqui hoje atrás de uma resposta de Deus. E eu sei que o papai quer te dar uma resposta essa noite. Então abra o seu coração para ouvir a voz do papai falar com você. Todas as pessoas que nos visitam, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe cada um aqui que está conosco nos visitando. Nosso muito obrigado. O tema dessa mensagem que eu quero trabalhar com vocês é: Jesus está no controle então das tempestades. E o texto que nós vamos trabalhar está lá em Marcos 4, a partir do versículo 35. Quero ler com vocês e compartilhar com vocês até o verso 41. As pessoas que nos assistem, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Marcos 4, a partir do versículo 35. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha para o telão. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Oh, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante que as tempestades da vida, elas existem. E elas sempre vão existir na nossa vida. As tempestades, elas são inevitáveis. Ninguém aqui está dentro de uma redoma de vidro, protegido contra elas. Elas virão. Mais cedo ou mais tarde elas virão. E elas vão produzir muitas vezes aperto em nossos corações.
As tempestades também, elas são imprevisíveis. Ela acontece sem esperar. São situações que muitas vezes passamos por ela, que nós não imaginávamos que iríamos passar. São coisas que acontecem na nossa vida que nós não imaginaríamos que aconteceria. Mas entenda algo: as tempestades na vida, elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis, elas são muitas vezes inadministráveis. Mas as tempestades na vida, quando Deus as permite, elas são extremamente pedagógicas na vida daqueles que creem. Tudo o que vem nas nossas vidas, tudo o que você tem passado, tudo o que você tem enfrentado, pode estar fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Deus não perdeu o controle. E em tudo isso que você tem enfrentado, tudo isso que você tem passado, existe um plano de Deus para isso. Deus irá usar essa experiência dolorosa que você tem enfrentado nessa tempestade, não para destruir você, não para te colocar para baixo, mas Ele vai usar essas tempestades da vida que você tem passado para te fortalecer, para te ensinar algo, para mostrar que Ele é Deus da sua vida e que Ele não abre mão de você. Sabe, amados, Deus estes dias tem nos levado a ter uma experiência mais viva, mais real, mais profunda com Ele. Então, quando Deus permite situações adversas em nossas vidas, situações amargas, situações difíceis, Ele quer nos aprofundar na intimidade, que de outra maneira nós não conseguiríamos aprender. E eu quero aqui compartilhar com vocês algumas lições que esse texto vai nos ensinar. É interessante que o contexto fala que Jesus, Ele passou o dia todo ensinando. Ele estava então falando as parábolas do reino. E quem aqui é professor, quem aqui é palestrante sabe como ministrar aula é cansativo. E Jesus estava exatamente assim, Ele tinha ministrado, Ele tinha falado praticamente o dia todo. E no final do dia Ele estava cansado. E Jesus agora faz o convite para os seus discípulos. Ele estava cansado, porque Ele era homem, estava cansado. E Ele falou: olha, vamos passar para o outro lado. Eu imagino Jesus entrando naquele barco, e logo Ele pegando um travesseiro e fala: nossa, eu estou tão cansado, eu vou dormir. E de repente, ventos contrários começam a acontecer. E eu imagino a cena que os discípulos, sabendo de tudo que Jesus estava enfrentando, do dia de ensino, do cansaço, e dentre aqueles discípulos existia pescadores, homens que eram aptos, conhecedores do mar, homens que eram doutos no leme, no nau, homens que conheciam aquela região. E a tempestade, o vento começou a ser contrário. Eu acho que eles olharam um para os outros e falaram: deixa o mestre dormir, tudo está no controle. Mas de repente, os ventos foram tornando mais fortes, o barco começou a ser agitado de um lado para o outro, e eles começam a dizer: poxa, agora nós vamos morrer. Nós não estamos tendo controle. Nós estamos vendo as coisas acontecendo, mas o mar está se agitando, o mar está se enfurecendo. Não tem como. Vamos acordar o mestre. E eu vejo aqueles discípulos chegando até Jesus com um tom de censura, com um tom de questionamento, com um tom até mesmo de dúvida no seu coração, dizendo: mestre, mestre, não te importa que pereçamos?
Jesus então acorda, repreende o vento e diz ao mar que ele acalma-se. E agora Jesus olha para os seus discípulos e faz uma pergunta para eles: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E os discípulos agora olham uns para os outros e fazem a pergunta um para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Note comigo, esse texto que nós acabamos de ler, ele norteia. Ele está baseado em 3 perguntas fortes. A primeira pergunta, no versículo 38, que é a pergunta dos discípulos para Jesus. A segunda pergunta está no versículo 40, que é a pergunta de Jesus para os seus discípulos. E a terceira está no versículo 41, que é a pergunta entre os discípulos. E como o texto está regido então por essas perguntas, eu quero compartilhar com vocês exatamente esses 3 tópicos dessa pregação, desse tema com vocês. Quero dividir então no primeiro tópico, a primeira pergunta que está no versículo 38, onde eles falam: mestre, não te importa que pereçamos? Esse em primeiro lugar. Essa então, muitas vezes também é a nossa pergunta. Quando nós estamos passando por problemas, quando estamos passando por dificuldade, essa também remete à nossa pergunta, às nossas crises interiores, os nossos momentos de fragilidades, de até mesmo questionar a Deus acerca de algo que nós estamos enfrentando ou estamos passando. Essa é a nossa pergunta. Essa muitas vezes também tem sido a sua, a minha pergunta. É a pergunta da angústia, é a pergunta da nossa vulnerabilidade, é a pergunta da nossa humanidade, é a pergunta das nossas fraquezas humanas, é a pergunta de alguém que tem passado por problemas e que não sabe resolvê-los, que não sabe o que fazer, que está limitado. A grande questão aqui não é simplesmente a pergunta, mas é o tom que os discípulos fazem essa pergunta para Jesus. O tom de censura. É como: Senhor, Tu não está vendo a nossa dor? Senhor, Tu não está vendo o nosso problema? O Senhor não está vendo o prejuízo que eu tenho enfrentado? O Senhor não está vendo a minha casa que está se desestruturando? O Senhor não está vendo o meu filho que está nas drogas? O Senhor não está vendo o meu casamento que está na falência? É a pergunta daquele questionamento de Deus. Fala assim: o Senhor não se importa comigo? O Senhor não escuta as minhas orações? O Senhor... Essa pergunta é feita então pelos discípulos, porque existia algo dentro deles que não tinha sido resolvido, que precisava ser resolvido. Quantas vezes nós também questionamos a Deus diante de tantas coisas que nós passamos, porque dentro de nós algo também ainda precisa estar em ordem, precisa estar resolvido. Então Deus permite essa diversidade para colocar aquilo que está em nós fora do lugar, no lugar certinho. Ele é mestre em fazer isso. Eu posso ouvir um amém? Como é que eu vou entender? Eu que estou fazendo a vontade de Deus, quantas vezes nós não fazemos essa pergunta? Senhor, mas eu estou fazendo a Tua vontade. Eu estou buscando o Senhor. Eu estou andando com o Senhor. Eu estou obedecendo
E por que me veio essa tempestade? Os discípulos também tinham essa pergunta: Senhor, foi o Senhor que mandou a gente entrar no barco? Foi o Senhor que mandou a gente entrar neste barco? Nós estamos obedecendo uma ordem tua, e agora a tempestade vem e chega para nós. Jesus dá a ordem: passemos para o outro lado. Sabe, amados, a nossa expectativa também muitas vezes é essa. Por que o Senhor não resolve o meu problema familiar? Por que o Senhor não resolve o problema do meu filho que é drogado, da minha filha? Por que o Senhor não resolve trazendo cura, restauração? Basta uma palavra tua. Por que o Senhor não resolve? Se eu estou andando com o Senhor, se eu tenho clamado o Senhor, muitas vezes essa também é a nossa expectativa. Eu estou andando com Cristo, eu estou servindo a Jesus. E por que então não está dando certo como eu gostaria que desse? Aqui mostra nos discípulos também a tendência da nossa fraqueza, apontando para a nossa humanidade, onde muitas vezes nós temos a necessidade da urgência, e Jesus parece que não nos atende quando nós gostaríamos que Ele atendesse. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não tem falhado com você. Deus não tem deixado de ouvir as suas orações. Deus tem visto cada lágrima que você tem derramado naquele travesseiro quando você vai dormir. Quando muitas vezes até te falta palavras para clamar, Ele está ouvindo o seu gemido. Quando você está aqui hoje já pensando no problema que tem que resolver no dia de segunda-feira, Ele não deixou de te ouvir. Ele não deixou de olhar para você. Jesus, Ele é poderoso para acalmar a tempestade. Eu vejo outro texto, quando os discípulos estavam também com a tempestade, mas Jesus estava de fora do barco. E Jesus vem andando e eles começam a gritar como se fosse um fantasma. E Jesus grita para eles: não tenha medo. Mas aqui Jesus repreende o vento. Primeiro Jesus estava dentro, mas repreende o vento. São duas situações diferentes, porque muitas vezes as maiores tempestades na vida do homem não são aquelas que estão do lado de fora, mas aquelas que estão do lado de dentro. São os conflitos internos, são as limitações humanas, são as dificuldades que nós enfrentamos com nós mesmos. Entenda, Jesus é mestre, Ele é Senhor, Ele é Deus para acalmar as tempestades do lado de fora, mas nessa noite também Ele é Senhor e Ele é Deus para acalmar as tempestades do lado de dentro, na sua alma. Aquieta e saiba que o Senhor é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Eu poderia aqui numerar 4 razões porque Jesus faz agora a segunda pergunta para eles. Por que sois assim tão tímido? Por que não tendes fé? Quando Jesus repreende então o vento e manda o mar aquietar. 4 razões, 4 motivos para os discípulos ter fé e não ter medo e não duvidar. O primeiro motivo é a palavra de Jesus. Ele disse: passemos para o outro lado. Jesus já tinha dito: nós vamos chegar do outro lado, nós vamos passar. Nós vamos passar. Ei,
Essa luta que você está passando hoje vai passar. Tem uma promessa de Deus na sua vida, vai passar. Das 4 razões, a primeira é essa: creia. Deus já liberou a palavra sobre a sua vida, vai passar. Existe uma palavra, existe um destino final para você, e o destino final é a restauração da sua casa, o destino final é a restauração da sua saúde, o destino final é bem, pensamentos de paz e não de mal que o Senhor tem ao nosso respeito. Então existe uma promessa de Jesus, é realidade, é realidade. A segunda coisa, a razão para os discípulos ter fé e não ter medo, é por causa da presença de Jesus. Ei, Ele disse algo para nós: eis que eu vou para o Pai, mas eu estarei convosco para todo sempre, até a consumação dos séculos. Oh, Jesus está conosco. Você está entendendo? A segunda razão então para os discípulos ter fé e não ter medo, é porque Jesus estava com eles. Entenda algo: a criação não podia destruir o Criador. Você está entendendo? A criação não podia destruir o Criador, porque diz a palavra de Deus que todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e nada do que foi feito sem Ele não se fez, quer invisíveis ou visíveis, tudo foi feito para Ele, por Ele e por meio dEle. Entenda porque os discípulos então tinham que ter fé e não ter medo, porque primeiro por causa da promessa, e é o mesmo que Ele está falando para você nesta noite: não tenha medo, porque existe uma promessa na sua vida. Em segundo lugar, tenham fé, não tenha medo, por causa da minha presença, eu estarei com vocês para sempre. E em terceiro lugar, por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo naquele barco? Cutuca o crente e fala: dormindo. Eu te pergunto, será que Jesus sabia que a tempestade ia vir? Será que Ele sabia que a tempestade ia chegar? Quando Ele vai lá, pega o travesseirinho dele e vai dormir? Será que Ele sabia que os tempos difíceis ali iriam acontecer? Com certeza Ele sabia. Mas por que Ele foi dormir? Porque Ele sabia que tudo está sobre o controle de Deus. Deus está no controle da sua vida. Aos seus então Ele dá enquanto dormem. É a certeza que Ele está no controle. No controle. Entenda algo, meus amados: paz não é ausência de tempestade. Paz não é ausência de tribulação ou de guerra. Paz é você saber que apesar de tudo isso, todas as coisas estão no controle do nosso papai. Você pode aplaudir a Ele? Aplauda o papai mais forte.
E eu vou te dar o quarto motivo. Porque os discípulos tinham que ter fé e não ter medo. Então, o primeiro motivo, porque eles tinham uma promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. E em quarto, por causa do poder de Jesus. Eu acho tão interessante porque o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, é muito inteligente, porque aqui vai mostrando o quanto Jesus, ele é poderoso. Nos primeiros capítulos, e a mais forte no capítulo 5, vai mostrar quanto ele é poderoso. Como nós lemos aqui, Jesus, ele tem poder sobre a lei da natureza. Como os discípulos mesmo disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O vento escuta Jesus, o mar obedece Jesus. Mas no capítulo 5 vai mostrar algo muito forte. Quando ele chega na outra margem, era noite, era escuro, irmão Esdras. E sabe aonde o barco chega? No cemitério. E de repente há um som diferente naquele cemitério. Mas não é esperado gente viva no cemitério. Mas há um barulho acontecendo naquele cemitério. Imagina agora novamente os discípulos. E um barulho começa, um rugir diferente, algo diferente. E de repente surge no meio do escuro alguém endemoniado com uma legião. A palavra diz que legião aponta para aqueles romanos que é mais ou menos 6.000 homens. Então, dentro de um homem que tinha 6.000 demônios. Quando vê Jesus chegando e botando os pés, ajoelha aos pés dele e fala para ele: o que vieste fazer aqui, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Vieste nos perturbar antes do tempo. Entenda, o Evangelho de Marcos está mostrando que Jesus, ele tem todo o poder sobre a natureza, mas Jesus também tem todo o poder sobre os demônios. Ele tem toda a autoridade sobre os demônios. Ele tem todo o poder. Entenda, todo cativeiro sobre a sua família, o Senhor Jesus tem controle. Basta uma palavra dele, recalabachanamaia, recalabachanamaia. Basta uma palavra dele. E a palavra dele está sendo liberada hoje para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo para você: eu tenho um controle sobre a natureza, mas eu também tenho um controle sobre os demônios. Daria outra pregação esse gadareno, porque Jesus manda entrar nos porcos, mas aí outra questão. Mas depois disso, da libertação desse homem, parece que Jesus obedece os demônios, né? Que eles pedem para Jesus não mandar eles fora do país. Pede para Jesus, ele vai pedindo: olha, não nos perturbe, não nos mande para o inferno, não nos mande para fora do país. E eles falam: e nos mande entrar naqueles porcos. Jesus parece que até aceita. Tinha um objetivo nisso, viu? Depois daquele homem liberto, no seu são juízo, aquele homem liberto faz uma pergunta para Jesus, pede para Jesus algo: deixa eu te seguir. Jesus fala: não, vai para sua casa, vai lá para os seus te ver. Aquele homem se torna um missionário, meus amados. Aquele que cadeias não podia segurar, aquele que grilhões não podia prender,
aquele que nada nem ninguém poderia segurar. Bastou uma palavra do Senhor Jesus e aquele homem foi liberto. E nessa noite também Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba a libertação, receba a restauração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Mas não parou por aí. Mostra que Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, e também fala que tem poder sobre as enfermidades. Jesus a caminho da casa de Jairo, uma mulher que tinha 12 anos de fluxo de enfermidade, que havia gastado todos os seus bens. Jesus então traz a cura para aquela mulher, para mostrar que Jesus também tem todo o poder sobre as enfermidades, mas não só sobre as enfermidades. Jesus também tem todo o poder sobre a morte, porque chegando na casa de Jairo, a filha dele estava morta, e ele libera a palavra, Talita cumi, menina, levanta-te. Entenda algo: aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Aonde está a morte? Aonde está a morte, a tua vitória? Não se pode matar um crente. Ele fala que aquele que crê em mim terá vida eternamente. Eu imagino a cena, viu, pastor Irene, quando nós chegarmos lá e encontrar os irmãos nos ares, para depois nós encontrarmos Jesus juntos. Imagina a cena. E falar: vencemos, chegamos. E a última pergunta, em terceiro lugar: quem é este? Quem é este que o mar e o vento lhe obedecem? É a pergunta dos discípulos. Quem é este? Este é aquele que, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, antes da criação do universo, lá no conselho da Trindade, traçou um plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Quem é este? Este é aquele que criou todas as coisas. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Quem é este? Este é aquele que se fez homem, se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos o seu poder como unigênito, para se tornar primogênito diante do Pai, para que nós hoje fôssemos chamados filhos de Deus. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher. Este é aquele que pisou a cabeça da serpente. Quem é este? Este é o que os patriarcas falaram que viria. Este é aqueles que os profetas falaram ao seu respeito. Quem é este? Este é o que foi simbolizado como o Cordeiro Pascal na libertação do povo do Egito.
Este foi aquele que foi levantado como uma serpente de bronze no deserto. Quem é este? Este é aquele que era o anjo do Senhor à frente de Josué. Quem é este? Este é o Filho de Deus. Este é o meu Senhor. Este é o meu Salvador. Este é o seu Senhor. Este é o seu Salvador. Quem é este? Este é o nosso Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor e toda majestade. Ele se fez carne e habitou entre nós. Este é aquele que é o grande eu sou. Este é a porta das ovelhas. Este é o pão vivo que desceu do céu. Quem é este? Este é aquele que está sentado no trono. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo domínio, para todo sempre. Amém, 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 amém. Este é aquele que disse: eu vou ao Pai preparar lugar para vós, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também comigo. Este é aquele que disse: eu vou, mas eu voltarei. Este é aquele que enviou o seu amado Espírito Santo para habitar dentro de nós. E o Consolador estará em vós para todo sempre. Deixa agora a glória de Deus se manifestar na sua vida. Este é o nosso Deus.